Olá pessoal, hoje são 8 de abril de 2019, eu sou Júnior Carvalho e seja bem-vindo a mais um tutorial de grego moderno do grupo Aprendendo Grego, tá bom? Nesse tutorial eu quero falar de encontros vocálicos, é uma coisa bastante simples, ok? Mas que merece uma certa atenção. É que quando a gente tem certas combinações de vogais, eu vou já pular para o slide, tá bom? A gente vai ver que o som ele fica diferente na hora da pronúncia, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, né? São basicamente 7 combinações, ok? Muito simples. Então, eu quero mostrar para vocês nesse tutorial 5 combinações e vamos ver como ele é simples de a gente aprender. Isso ajuda bastante na leitura, ajuda bastante no ato de da gente conseguir ler, né? Uma frase ou até mesmo um texto. E é muito interessante. Vamos lá. Nessa tabela, de forma bem resumida, a gente tem as 5 combinações. Na verdade, são 7, ok? As outras duas, elas têm uma peculiaridade a mais. Então, eu vou abordar isso no próximo PDF, no próximo vídeo, tá bom? Mas são bem simples. Veja, nessa tabela, temos aí essas 5 propriedades, vamos dizer assim, essas combinações. Então, na primeira linha temos o epsilon mais o iota. Na segunda linha, o ômicron mais o iota. Na terceira, o alfa mais o iota. Na quarta, o ômicron mais o y. E na última, o y mais o iota, ok? São basicamente essas 5 que eu quero que vocês se familiarizem neste vídeo. Veja, a gente sabe, vamos pegar como exemplo agora a primeira linha. A gente tem ali o epsilon, ele tem um som de E. A gente aprendemos no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá. Lá tem tudo detalhado sobre cada pronúncia das letras do alfabeto grego. Mas voltando aqui, temos o epsilon, tem som de E, e o iota, som de I. Então a gente espera que nessa combinação o som seja EI, certo? Então a gente vai ver que quando há essa combinação, o som não é de EI, como cada letra nos leva a pensar, se trabalhada de forma separada, ok? Mas como elas estão juntas, o som vai ser de I. Vocês estão observando? Tem a segunda coluna, que é a pronúncia, e tem a terceira coluna, que é o exemplo, tá certo? Então aqui na primeira linha, a gente vai ter o epsilon mais o iota, som de I, né? Aí eu peguei como exemplo a palavra será. Vejam como está em negrito o encontro vocálico, né? É justamente aí que vai estar a alteração. Então, em vez da gente falar seirá, a gente fala sirá, ok? Porque essa combinação do epsilon mais o iota, ela deixa o som de i, ok? Viram como é simples? Agora vamos para a segunda linha, ômicron mais o iota, a mesma coisa, som de i, né? Por exemplo, na palavra plio, a gente tem ali um fonema que seria, para quem não conhece, né, essas combinações, seria ploio, certo? Mas como existe essa propriedade, a gente fala plio, porque o ômicron mais o iota tem som de i, ok? Na terceira linha, nós temos o alfa mais o iota. O alfa tem som de A e o iota som de I. Então, seria AI, o som dessas duas letras, né? Mas, em grego, quando elas estão juntas, elas têm o som de E. Isso mesmo, da vogal E, do nosso idioma português. Então, como exemplo, eu coloquei a palavra ime, que significa eu sou, né? No grego antigo, a gente lê imai, né? Eimai, einai. Mas no moderno não, no moderno tem essa alteração, tá certo? Então, quando a gente se deparar com o alfa e com o iota juntos, eles têm o som de E, beleza? Tranquilo. Agora vamos para a quarta linha, é o ômicron mais o Y. Eles têm um som de U. É a única combinação que vai nos dar o som de U do nosso alfabeto português, é isto. É o ômicron mais o Y, ok? Como exemplo, coloquei a palavra pu, que geralmente era para ser pronunciada pou, certo? Porque o ômicron tem som de O e o Y som de I. Então, nem ficaria pou, era poi, tá certo?
Mas quando esse ômicron e o Y estão juntos, tem o som de U, beleza? E para finalizar na quinta coluna, a gente tem o Y mais o iota, que tem o som de I também. Essa combinação ela não é tão frequente no grego, tá certo? E como exemplo, eu coloquei essa palavra do verbo que significa eu adoto, tá certo? Iofetó. Então, o som de I, percebam, né? Tem o Y que tem o som de I e tem o iota que também tem o som de I. Pessoal, a gente tem que ver o seguinte, geralmente a que predomina é a segunda vogal, tá certo? É a última, ok? Vendo aqui da esquerda para a direita. Então, se a gente tem o epsilon e o iota, a gente vai... O que vai prevalecer é o som do iota. Do ômicron e do iota é o som do iota. Na última linha, o que vai prevalecer também é o som do iota. Então, a gente pode pensar nisso aí para a gente lembrar, ok? Mas é tranquilo, pessoal. Quando a gente pratica, a gente fica tão natural, fica tão assim, óbvio, que é assim, super tranquilo. Então é isso, pessoal. Então vamos agora encontros vocálicos, né? Então a gente pode observar na tabela acima que se trata de 5 combinações. É importante saber dessas peculiaridades porque isso implica diretamente na leitura e nos remete às regras de pronunciação correta do idioma. Então eu elaborei aqui duas premissas, né? É pessoal, que ajuda a pessoa a lembrar e a memorizar essas regrinhas, tá certo? Então, a gente percebe que o iota ele sempre prevalece nos sons, exceto no caso do alfa e do iota, como a gente vimos que tem um som de E, beleza? Então é isso, pessoal. Agora, isso que eu estou falando aqui é uma... Existem exceções, tá certo? Sempre que o iota ele vem acompanhado de um trema, aí a gente pronuncia como se fosse separado. Por exemplo, o alfa e o iota, eles vão ter o som de AI, ok? E não de E. Deixa eu voltar aqui na tabela, tá vendo? Na terceira linha tem o alfa e tem o iota, né? Se o iota aqui vier com trema em cima do I do iota, né? Então a gente vai ler AI. Então no caso aqui, como exemplo, a palavra ime, se tivesse um trema no iota, sobre o iota, a gente leria imai, tá certo? Então, mas isso é casos assim, não é tão frequentes, ok? Existem pouquíssimas palavras. Em geral, a gente pronuncia com som de E, porque a maioria das palavras elas não vêm com trema, o iota, ok? Então, tranquilo. Então, bora praticar. Então aqui, pessoal, tem algumas palavrinhas, a combinação com epsilon e com iota, beleza? Temos aqui clidi, ok? E não cleidi, clidi, certo? O epsilon e o iota tem um som de I. Outra palavra, ergalio. Outra palavra, oniro. Outra palavra, vulhar. Ime, ine, leoforio e citírio. Sempre o som de I, né? Por exemplo, clidi, ergalio, nunca ergaleio, ok? Nunca oneiro, tá certo? Sempre assim, ergalio, oniro, vulhar, ime, ine, leoforio e citírio, tá certo? Vamos para mais uma. Agora combinações com o ômicron e com o Y, né? Eles têm um som de U, beleza? Então temos aí na primeira palavra vulhar, tá ok? Nunca vulhar, tá certo? Uranô, era para ser uranos, tá certo? Tem um sigma final ali. Mas frisem no som, tá certo? Não é ouranó, e sim uranó, tá certo? Agora eu vou lendo aqui. Em seguida temos usiasticó, vunó, pu, piguni, magulo, Venezuela. Beleza? Veja, sempre o som de I. Perdão, de U. Ok? Isso aqui vocês podem praticar aí à vontade, pessoal. Eu vou seguindo para o vídeo não ficar muito longo. Agora a combinação com o alfa e com o iota. Tem o som de E, como a gente viu, tá bom? Então na primeira nós temos pequeno,
ok? Nunca pigaino, tá certo? Mas veja que eles estão juntos, então o som é de E, pigeno, tá certo? Aí vem ine, gineca, pedi, né, χρειάζομαι, καλοκαίρι, είμαι. Vejam, sempre o som de E, tá certo? Eu postei o PDF e assim, pratiquem, galera, ok? O pessoal que tá chegando agora, não tem segredo, tá bom? É só praticar e a gente fica assim tranquilo. Agora combinações com ômicron e com iota. Tem um som de I, beleza? Como vocês podem ver, pessoal, no grego tem várias vogais e várias combinações que vai trazer o som de I, né? Ou seja, o som do nosso I, ele pode ser encontrado em até 7 formas de expressões no grego, ok? É isso mesmo. Então vamos lá. Na primeira palavra, icogênia, tá certo? Nunca oicogênia, beleza? Sempre com som de I. Icogênia, beleza? Vamos continuar lendo. Aí vem fili, economia, anthropy, beleza? Nunca anthropoi, não, beleza? Elas estão juntas, então o som é de I, anthropy. Aí vem plio, ecologia, pios, fititis, tá certo? Agora combinações com Y e com iota. Temos, vai ser o som do iota, tá certo? É a letra que prevalece, o som que prevalece, o som de I, beleza? Aí temos iofeto, eu adoto, iofecia, adoção. Sempre o som de I, pessoal. Então, como essa combinação ela não é muito frequente, então eu deixei somente nesses dois exemplos, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Essas são as combinações. Existem mais duas combinações, que é com alfa e com y. Elas podem ter som de diferentes, né? Então, eu aguardo o próximo vídeo, o próximo PDF, eu vou passar para vocês. Talvez vai ser o mais complexo vai ser essas regrinhas do alfa e do y, e do epsilon e do y. São duas combinações que faltam ainda para nós ver. Então elas podem ter um som diferente, ou de V ou de F, isso mesmo. As vogais vão assumir um som de V ou o som de F, vai depender da consoante que vai vir depois dela, tá certo? Mas como vocês podem ver, é só questão de a gente lembrar mesmo, entendeu? Memorizar. Enfim, pessoal, esse é o tutorial de hoje. Aguarda os próximos vídeos, aguarda os PDFs, tá bom? E bons estudos para você!